Deus seja louvado pela sua vida. Eu quero pedir primeiro desculpa pela falta do cálice do pão. Nós sabíamos que haveria um número, porém vieram também não só diáconos, pastores, presbíteros. Nós não vamos conseguir construir, ou melhor, nós não vamos conseguir avançar com a denominação se nós não tivermos uma instrução só e uma unidade. Essa resposta, a resposta de hoje, eu não sei se pela carta do caráter obrigatório ou se pelo coração de fato em querer estar junto. Todavia, nós estamos aqui e é bom que você esteja aqui. Quem está no corredor, quem está lá fora, preste atenção, porque serão algumas coisas importantes que eu vou estar passando para vocês, para que nós possamos refletir um pouco. Nós temos, primeiro estamos no ano temático, ano de Paulo 2015, e nós temos orientações aos diáconos, diaconis, aos obreiros da igreja. Os diáconos, obreiros e obreiras são importantes no trabalho pastoral. Talvez você não tenha se dado conta de como é importante que você faz lá na igreja que você congrega, justamente por dar então espaço para o seu pastor se preparar na ministração da palavra, no aconselhamento, no pastoreio de fato. A palavra diácono vem do grego e significa servo, assistente, servente. Diácono ou quaisquer outros cargos eclesiásticos que nós tenhamos, não pode ser visto como status. Deus não nos chamou para ser artistas. Deus não nos chamou para ser atores ou atrizes. Deus nos chamou para servir a sua igreja, a sua obra. Você é servo, eu sou servo. Uma coisa que eu disse num dos pastoreios, numa regional nossa, é que era importante. Já imaginou se ao invés da pergunta fosse: aquele que está sentado lá no altar é o pastor? Nós disséssemos: não, aquele lá é o serviçal da igreja, aquele lá é o que está para servir a igreja. Efésios capítulo 4 versículo 11, o Senhor nos alinha. Não existe maior. O fato de eu ser bispo não quer dizer que eu sou maior que você, melhor do que você, mas que Deus deu a mim uma responsabilidade diferente. Você foi chamado para servir. Amém. O bispo foi chamado para servir. Nós precisamos mudar essa cultura, irmãos, que nós herdamos, que tem raízes católicas, raízes judaicas, de achar que aquele que está lá no altar, ele é melhor ou mais especial. Eu tenho tentações como você tem, eu tenho necessidades como você tem, eu tenho falhas como você tem. O fato de estar aqui não significa que eu sou melhor que você. Deus nos dá responsabilidade segundo aquilo que nós podemos suportar. Então é servo, diaconário, servir as mesas. Para os gregos, olha bem isso, servir à mesa não era um serviço digno na cultura grega. Por isso esse serviço era realizado por servos ou escravos, ou por pessoas livres de modo espontâneo. Eles não achavam, não dignificavam isso. É a cultura grega. Para Platão, o pensamento dele é o seguinte: como pode um homem ser feliz se ele tiver de servir a alguém? É diferente do entendimento cristão. Como é que pode o cara dizer que ali você tem que servir a alguém? Na cultura antiga, os escravos tinham um furo na orelha. Quando chegavam a uma certa idade, eles teriam que ser liberados pelos seus senhores. Os escravos estavam há tanto tempo servindo os seus senhores que eles não conseguiam mais viver uma vida em liberdade. E eles então procuravam os senhores voluntariamente e diziam assim: olha, eu quero continuar na casa, eu quero continuar servo. E faziam um segundo furo na orelha, o que indicava que agora, por livre e espontânea vontade, ele queria continuar servo, servindo o seu Senhor. Nós devemos ter esse sentimento no nosso coração, seja quaisquer cargos eclesiásticos que nós tenhamos.
que nós estamos dispostos a continuar servos de Cristo, porque nós não fomos chamados para outra coisa, senão para servir a igreja do Senhor, para glorificar o nome de Deus. Platão então dizia: como pode o homem ser livre, ser feliz, se ele tiver de servir alguém? A diaconia, o servir por amor a Deus e ao próximo, Mateus 20, versículo 26 ao 28, diz assim: não será assim. Olha a instrução de Jesus, irmãos, amém? Na galeria estão prestando atenção aí? Aqui embaixo, amém? Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Mateus 20, 27. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Mateus 20, 28. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós não fomos chamados de uma cultura do templo, é que as pessoas querem o altar. Parece que o altar se tornou uma espécie de um palco com holofotes e tem se tornado o objetivo maior de alguns. Parece que nós estamos tão precisando disso, que a questão de servir por amor a Deus ou por amor ao próximo, isso é coisa que não serve para nós. Numa época onde as grandes igrejas, e diga-se de passagem, muito delas do neopentecostalismo, desenvolvem uma cultura da idolatria de líderes, as pessoas se acostumaram a idolatrar homens e almejarem serem também idolatrados. Eu quero lhes lembrar, como obreiros da casa de Deus, que o Senhor não nos chamou para ser ícones, para ser ídolos. O Senhor nos chamou para servir, e o mistério do reino é inverso do mundo. Aquele que quer ser o maior lá tem que ser o menor aqui. Aquele que quer ser chamado discípulo de Cristo tem que servir como Cristo serviu. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Quando eu era membro, fui a obreiro, aí tem a escada, né, denominacional. Obreiro, diácono, evangelista, por aí. Quando eu era obreiro, tinha os diáconos na igreja lá no Eldorado, não lembro quem era agora, nomes também não importa. Aí dizia assim: ó, se é obreiro, você tem que fazer, porque nós somos os diáconos, e vocês, em outras palavras, vocês são inferiores, porque vocês são obreiros. E a gente entrou na chuva. Quando eu fui para diácono, irmão, aí o pastor separou lá, era o Joel, né? É o Joel ainda lá, pastor de Eldorado. Vieram os obreiros, aí chegou a vez de aforra. Peraí, agora eu sou diácono. Agora vocês são obreirados, tem que nos obedecer, porque eu sou diácono. Percebe? O conceito de status que foi implantado no cristianismo pela Igreja Católica, não me lembro o nome do Papa lá atrás, a hierarquia, faz com que isso venha para dentro da igreja protestante ou evangélica, e a gente de fato acredita, e há pessoas que no nosso meio acreditam assim: eu sou presbítero, eu estou acima do que é diácono. Mas a proposta do reino é o contrário. Quanto mais Deus nos dá, mais Ele cobra. Quanto maior eu quero ser nos céus, no reino dos céus, menor eu tenho que ser. Quanto mais conhecimento você acumula, você deve agir como aquele que não sabe. Quanto mais honrado você é, deve agir como aquele que não tem honra. Quanto mais desejado você é, deve agir como aquele que é o mais desprezível entre os pecadores que congregam com você. Precisa tirar essas raízes do nosso coração, porque a palavra de Deus não é ideia do bispo, isso é Bíblia. Não estabelece chefe. Tem até irmão que tem costume, fala chefe. Eu falo que quem tem chefe é índio, irmão. Ou usa assim, fala patrão. Patrão é coisa do tráfico, do tocha. Nós somos servos. Você foi chamado para servir.
O fato de você pôr uma gravata, um terno, o fato de você ter uma credencial não te torna melhor do que o irmão que está lá na igreja. Você é servo, irmão. Por Jesus, todos os cristãos devem servir por amor. Eu não sirvo porque sou funcionário, não sirvo porque sou pressionado, não sirvo só pelo homem, mas primeiro eu sirvo por Deus e por amor a Deus. O entendimento é diferente. O combustível que nos move a fazer não é o homem, mas é Deus. Porque Ele nos amou a tal ponto que eu não valia um vintém furado. E hoje estou aqui falando a vocês, e hoje ministro em alguns lugares sem merecer, porque a graça poderosa de Deus me alcançou você que não era, que não fazia, e se é e se faz, é porque Ele te alcançou por íntima misericórdia e graça. Nós não servimos por status. Tem obreiros que já foram embora da denominação, porque ele está há tanto tempo com o diácono, já deu 10 anos, e quando começa a dar 10 anos, a gente fica inquieto. Porque o tempo de INSS, né, a gente acha que, e aí pastor, tem que ir evangelista, presbítero. E aí o pastor não colocou e ele foi embora. Nosso serviço não é para ter status, irmãos. Nosso serviço é por amor a Cristo, independentemente da credencial que você tem no seu bolso. Não servimos para dominar. Ninguém é escravo de ninguém. Pastor não é dono de membro. Ninguém é dono de ninguém. Fazemos por amor a Deus, e até a instrução da palavra é que quando você fizer para os seus, faça como que estivesse fazendo para Deus. Não é pelo domínio, mas é pelo exemplo bíblico que primeiro o Senhor nos serviu. Servimos porque Jesus nos ensinou de modo prático a servir. Você parou para pensar que Jesus fez coisas que escandalizou na época dele? Ele veio para servir, irmãos. Ele não veio para dizer, olha, eu sou o manager gospel big boss. Ele veio como um servo. Sabe qual era a profissão de Jesus? Aprendiz de carpinteiro. Jesus fazia o que alguns não queriam fazer. Quando Jesus já dava aos pés do discípulo, Pedrão fazia, não, senhor, que é isso? Isso é coisa do escravo. Ei, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. A bacia e a toalha é o símbolo maior dos ministérios de Efésios 4:11. O obreiro que não serve, ele não serve realmente. Não é a credencial que te tornará aplicado e comprometido no reino de Deus. É a compreensão da palavra que nós temos um comprometimento com Ele, porque primeiro Ele se comprometeu conosco, que nós devemos amar a Ele, porque primeiro Ele nos amou, que eu sacrificar-me pela sua obra e por Ele, porque primeiro por mim e por nós Ele se sacrificou. Percebe? Exemplo de diaconia. Uma história da Enciclopédia da Bíblia, editora Cultura Cristã. Um paralelo rabínico curioso na Mishnah. Quando o rabino Gamaliel II causou espanto em seus companheiros rabinos ao se levantar e servi-los à mesa, o rabino Joshua comentou que Abraão era maior que ele e ele servia à mesa, enquanto outro colega acrescentava, o próprio Deus dispõe a mesa para os homens, e por que não deveria o rabino Gamaliel se levantar e nos servir? Entre os judeus estavam lá numa sinagoga. Esse rabino, um cara importante, começou a servir. Alguns ficaram, como pode? Ele é o presidente, está servindo, está fazendo essas coisas. E alguém disse assim, Abraão era maior que ele, e serviu. Aí outro diz assim, Deus serviu a mesa para os homens. De modo que assim, eu sou presbítero, não posso ir lá lavar o banheiro. Quem te disse isso?
Eu sou evangelista, não posso fazer serviços secundários. Quem te disse isso? Há um ministério específico e o porquê do ministério. Mas seja quais forem os ministérios que Deus lhes entregou, o serviço é a base de todos eles, em prol da igreja. Olha, eu estabeleço vocês os ministérios para que vocês ensinem a igreja e os preparem para a obra do ministério. É o preparo. A base é o serviço, é o servir. 1 Timóteo 3, versículo 8 a 13. Os diáconos igualmente devem ser dignos homens de palavra, homens de, repite comigo, homens de quê? Não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Aleluia! São os pré-requisitos. Governar bem a casa. Encho a mulher de porrada, eu vou para a igreja, na glória a Deus, aleluia. Está reprovado. Está mangueirada no filho, não tem autocontrole. Está reprovado. Fofoqueiro, está reprovado. Manguaceiro, está reprovado. Uma vez alguém disse assim: não quero mais isso com a minha mulher, estou deixando ela e é bom mesmo que eu separe, que agora eu vou me dedicar exclusivamente ao ministério, à pregação da palavra. Eu falei: aonde? Você não está entendendo. A base é a casa. Aleluia. Nós precisamos ter coragem para olhar para a nossa vida, para dentro da nossa casa, para servir a igreja de Deus. Você não governa nem a sua casa, como é que você vai governar a obra de Deus? Não adianta ficar com raiva de mim, é a Bíblia. Não foi eu que escrevi isso lá. Cuidado pessoal, testemunho de vida, porque senão o meu ministério ficará com brechas enormes, e nessas brechas o diabo vai tripudiar. Então vocês tenham cuidado. As mulheres dignas, não caluniadoras, sóbrias, confiáveis. O diabo deve ser marido de uma só mulher, governar bem seus filhos, sua própria casa. Aqueles que cumprem os pré-requisitos alcançarão bênçãos, serão honrados pelo Senhor. Glória a Deus. O bom testemunho. O ministério diaconal não começa no templo, e sim no caráter e em casa. Pessoa digna de palavra. Isso é crítico nos dias de hoje. Você deu a sua palavra, cumpra. Sim, sim. Não. Sabe por quê? Nós vamos chegar, é um funil, nós vamos apertando agora. Porque se você não tem essa conduta, como é que nós vamos poder servir no reino de Deus? Não neófito na fé, experimentado. Eu achei ele bonitinho, vou para o diácono. Lindeza não serve para receber ministério. Mas ele é o meu primo terceiro. Não serve para receber ministério. Ministério é dado por Deus. E eu preciso ler a palavra para saber se esses requisitos bíblicos estão na minha vida. Bispo, mas é difícil. Pede misericórdia, não se conforme e busca mudar. Como é que eu vou ensinar para os outros se eu não tenho a vida como eu estou falando para os outros? Que crise é essa? Então não adianta pegar o cara neófito, não conhece a Bíblia, se bem que o diabo não é para pregar.
nem para ensinar. O ministério, no original bíblico, ele é para servir a mesa, visitar as viúvas. Pode pregar? Pode. Se tiver aptidão, conhecimento da palavra, pode. Governar bem sua casa. O reconhecimento virá para os comprometidos com o reino de Deus. Tem que ter comprometimento. Isso aqui depois vai estar lá no site, para quem quiser, embaixo. Tem que ter comprometimento, irmãos. Tem que fazer por onde? Tem que ter tempo para fazer. O mínimo é honrar uma patente que eu recebi. Eu quis receber. Eu disse sim. Sim para quê? Atos 6, 1 a 4. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O diácono, diaconisa, obreiro, você abra sua mente, bem os seus ouvidos. Você precisa fazer bem o seu serviço. Você precisa ter um comprometimento com a igreja onde você congrega, com o reino de Deus, para que o teu pastor tenha tranquilidade para orar, para se dedicar, a preparar essa palavra, ministrar a palavra, ensinar a palavra. Quando você não faz bem o seu serviço, aí o pastor tem que fazer, que ele já trabalha secularmente, corre à noite, e aí ele chega, não tem quem faz ou quem fez, o que acontece? Tira o tempo dele. Tira aqui, ó, a paz na mente do cara. Uma coisa terrível é quando você chega na igreja, você vai pregar e o mesmo já te pega na porta e já descarrega um caminhão de problema. Aí você vai pregar e às vezes você vai pregar aquilo que ele falou, e você fica na sinuca de bico. Se eu pregar, ele vai falar que eu estou jogando indireta porque ele me falou. Ah, mas eu não tenho importância. Tem. Aqui foi dada uma tarefa para que os apóstolos continuassem na palavra e na oração, servindo ao próximo. Cuidar de pessoas é prioridade. Nós estamos batendo nessa tecla. É fácil? Não é. Porque cuidar de tempo é mais fácil, gente. Passa uma vassoura ali, lavar não tem água. Economize a água. Passa uma tinta ali, acolá, cuidei do tempo. Cuidar de pessoa é complicado, porque você vai falar uma vez, ele não vai te ouvir. Vai falar 2, 3, 4, ele não vai te ouvir. E aí você tem que ter aquela paciência que Deus teve comigo, com você, para com o teu próximo. No corpo temos vários membros e todos têm a sua importância. Ah, que é você? Ah, não sou diácono, você é importante lá. Ah, eu acho que eu não sou não, que o pastor nem cita meu nome. Você está servindo a quem, meu irmão? Tem obreiro que fica melindrado porque o pastor não citou o nome dele lá no agradecimento, na reunião. Faça-me um favor, irmão, irmã, em nome de Jesus. Faça o seu ministério sabendo que o seu reconhecimento e o que é válido, ele virá do Senhor. É lento, moroso, descompromissado. Hoje nós voltamos algo no conselho que vamos levar para a reunião de abril. Obreiros que não fazem nada, não aparecem, a igreja vai voltar para botar ele em disponibilidade. Perde direito a voto local, regional, nacional. Nós vamos levar lá para a reunião geral de abril na Vila Guilherme. No conselho já houve consenso. Ou você é, ou você não é. Meu primeiro dia de aula na faculdade começou agora. O professor de filosofia entrou na classe de uns 60 alunos. Ele olhou para nós, perguntou: quem não gosta de ler? Uma turma levantou a mão. Ele foi direto ao objetivo: cai fora, não vem, larga esse curso, tranca. Vocês não vão durar aqui. A meninada já ficou horrorizada. Pô, a palavra do cara de motivação. E ó, se você ficar, vocês vão gastar o dinheiro no primeiro semestre, no segundo, mas vocês não vão resistir, vão cair fora. Quem escolheu fazer esse curso, lê muito. Se você não gosta de ler, cai fora, não perca o seu dinheiro, o seu tempo, nem meu tempo.
objetivo. Eu preciso ter a autoridade de eu não querer fazer e chegar para o meu pastor: não quero fazer, pastor, não quero mais fazer nada não. Aí a credencial, eu vou ficar aqui de boa, fica a credencial, fica em disponibilidade. Só que nós vamos ver agora quem te chamou. Somos privilegiados por ter sido escolhidos para servir. É um privilégio servir a Deus, a igreja de Deus. É privilégio, irmãos. Você tem um privilégio que alguns querem ter. Tem gente que está lutando há anos querendo ser obreiro, e um pastor que é duro de coração não botou ele como obreiro. E você que é obreiro, diácono, já tem, já é, e fica aí menosprezando aquilo que o Senhor confiou a você. Um péssimo diácono, se chegar a pastor, será um péssimo pastor. Um bom diácono, se for chamado a pastor, será um pastor nota 10. Você é importante na obra de Deus. Olha para o teu vizinho de banco aí e diz assim: você sabia que você faz falta lá onde você congrega, meu filho, quando você não vai? Se trata de unidade, de concordância, de casa unida. E quando você tem casa unida, a bênção de Deus vem sobre nós. Mas casa dividida, diz a palavra, que ela não vai prosperar. Você acha que eu estava preocupado de ter gente na calçada? Tem que ter mesmo na calçada. Toda reunião nossa no Vila Guilherme tem que estar para fora. Demonstra unidade. Quem passar e falar: meu, esses crentes são porreta, os caras estão unidos. Olha como tem gente para sair pela janela. Unidade nos levará a uma igreja forte. Deus não chama quem não tem comprometimento. E Deus sabe quem é quem. Perguntas para refletir. Para quem temos feito? Você faz para quem? Para quem nós fazemos, irmãos? Ixi, está borocochô esse negócio. Vocês não entenderam? Nós fazemos para quem, irmãos? Se é para Deus, por que você desce a lenha no teu pastor, meu filho? Por que você está reclamando dele? Deixa eu falar uma coisa para você. Ó, eu fui ovelha do pastor Joel, que hoje é o bispo, o segundo vice-presidente. Um que eu murmurei contra ele, eu paguei no meu ministério e tive obreiros que murmuraram contra mim. Semeadura. Aqui eu fui lá pedir perdão para ele uma vez na regional. Porque você pode ter muitas ideias. Falar é uma coisa, carregar no ombro é outra coisa. Achar que tem a solução é fácil. Bota a cara para bater, vai lá e faz. Para quem temos feito? Para Deus. Bom, se eu estou fazendo para Deus, eu posso dar no altar de Deus uma ovelha manca? Um boi sem orelha? Não. Tem que ser a melhor oferta. Tem que ser o melhor serviço. Tem um obreiro, não sei se ele está aqui hoje, que ele só tem um braço lá do Jardim Pinheiro, de Arujá. Está aqui hoje? Não? É diácono? Não está aqui, né? Meu irmão, fui um dia pregar lá, uma reunião, não sei, ele só tem braço. Pensa no menino. Corria para lá, para cá, e água para cá. Ficava lá assim, ó, atento. Pigarreava, ele já corria copo d'água. O cara está com a garganta assim, deixa eu levar água. Atento a tudo. Eu falei para ele: meu, só queria ter assim uns 200 obreiros com você. Cara bom, cara que sabe estar lá para servir, que não tem vaidade, que não tem essa coisa de saber ficar servindo, vão achar que estão puxando. Deixa achar que está puxando, faça o teu serviço o melhor possível, porque Deus te reconhecerá. Deus te reconhecerá. Preciso de credencial para servir? Olha, eu tenho um conceito comigo.
Deus chama, a igreja reconhece e a denominação só credencia. Não é o contrário. Vou te credenciar para você ser. Você é, porque primeiro Deus te chamou e a denominação te credencia. Percebe? Ele chama, você faz, depois você é ordenado. Preciso de credencial para servir. Teve um obreiro numa igreja, um diácono falou para o pastor: se eu não for para presbítero, eu entrego tudo, cai fora. O pastor vai falar comigo: bispo, irmão lá, benção, mas ele falou que se não for presbítero, cai fora. Eu falei: qual é a sua dúvida, pastor? Não serve. Quem pede honra já está reprovado. Deixa ir embora. Foi embora. Ué, você faz, quer dizer, se eu não tiver credencial, não vou fazer. Quer dizer, se eu não for, a liderança no modelo de pirâmide no topo, isso é coisa do passado, gente. Tem pastores no altar que ele às vezes até acha que é o líder. Uma liderança está no meio da igreja por alguém que faz a igreja trabalhar e movimentar. A liderança está dentro de você, independente se você é pastor, se não é. Você faz porque Deus te chamou e usa as suas aptidões naturais e as capacitações sobrenaturais. Nós temos um monte de presbítero que não prega nem ensina. Como é que é presbítero? Tem a credencial, mas não exerce. Por quê? Foi chamado? Ou foi o homem que empossou? Diferente. Chamado por Deus, você vai lá e faz, independente, irmão, credencial. O cara está nem aí, ele faz. Não temos oportunidade para servir. É uma das queixas dos obreiros de modo geral. Meu pastor não me dá oportunidade. Qual é a oportunidade que você quer? Você quer o púlpito? Você quer o altar? Você quer estar aqui? O ministério dá oportunidade. Eu queria estar lá no lugar do bispo. Você foi chamado? Você tem a estrutura que eu tenho para estar aqui? Você sabe que a gente passa para estar aqui? Você tem consciência que você está pedindo para Deus? Você quer ser o que Deus não te chamou para ser, e não vai dar certo. Mas eu já sou diácono há 15 anos e vai morrer diácono se Deus te chamou para ser diácono, irmão. Não, mas aquele irmão chegou, tem 2 anos, já é evangelista, porque Deus chamou ele, não chamou você. Não é por tempo de casa. Essa história do degrauzinho acabou. Eu estou e agora já não. Serviço. Quem é, faz. A igreja percebe, vota dizendo sim, que o cara é. Não, como é que é o pastor que aprendeu? Eu vou votar sim, porque esse cara é. Ele é pastorzão. É obreiro, vai estar lá fazendo. A unção de Deus não está amparada na credencial da denominação. A unção de Deus e a capacitação está na conscientização de cada indivíduo de que primeiro tem o chamado de Deus. Qual é? Sei, recebo. Me preparo para servir segundo aquilo que Deus me chama. Bom. Aí às vezes você vai querer ser um presbítero, você tem chamado para diácono, pastor te bota para pregar, você não prega, faz uma confusão na palavra. Quando o pastor te escala para pregar, a igreja não vai. E o pastor fica na sinuca de bico, porque o presbítero começa a dizer: o pastor me dá a oportunidade, mas se você bota, o povo não vai, porque ele não foi chamado para aquilo. Mas ele tem a credencial. E agora? Não é melhor ser o que Deus chamou? Que as coisas fluem? Temos servido com excelência? Eu me preparo, irmãos. Eu dirigi uma igreja por 11 anos, Jardim Paineiras. Uma época eu peguei uma turma de obreiro, alguns estão por aqui, não vou citar não, mas eu preciso falar isso até para dar um impacto, um choque aqui em todos os obreiros de diabo. Escreve aí onde você pretende estar ou realizar para daqui a 5 anos. Escrever. Eu até esqueci desse papel. Um dia eu achei, fui ler os papéis. Daqui a tanto eu vou cursar teclado, eu vou estudar teologia, eu vou fazer não sei o que e vou me formar. Aí eu peguei e não fizeram aquele que colocaram há mais de 5 anos atrás. Você pensa que servir a Deus é simplesmente ficar na rede, o anjo da bandeja vem,
e diz assim: você quer o que, meu filho? Qual a capacitação? Toma e faz. Você precisa se preparar. E preparo: mas eu sou chamado a diácono, então faço com excelência. Não, mas eu fui chamado para ensinar. Então vai estudar no seminário teológico, vai fazer um curso de interpretação bíblica, vai ler mais a palavra, se aplica, seja um exímio. Deus não quer que façamos a sua obra relaxadamente. Tem que ter princípio, esforço, dedicação, meus irmãos. Servir com excelência. Quando Deus me falou há 17 anos atrás, no tempo do orfanato, numa visão, não era nem obreiro, já estava fazendo lá o seminário, que era lá ainda na Vila Prudente, né? No templo. Lá Deus me deu uma visão e disse: eu te usarei como uma ferramenta de conserto, te colocarei como presidente dessa igreja. Aí é que eu danei estudar mesmo. Fiz o nosso seminário, completei um outro ligado ao Madureira. Depois fui para a faculdade teológica, reconhecida pelo MEC, 4 anos, foram 10 a 11 anos estudando só teologia. Estou fazendo outro curso, segunda faculdade. Pensa que é fácil? Fazendo psicologia é puxadíssimo. Porque se Deus nos chamou uma obra, eu preciso me preparar para ela. Os anjos da vitória não vão descer aqui e dar um jeitinho em você para você estar sabendo tudo. Tem que se preparar. Quer pregar? Início, meio e fim. Texto, tema, introdução, esboço, né? Tópicos, subtópicos, conclusão. Mas pastor não deixa, eu vou embora, porque o pastor não deixa eu pregar. Eu Deus me revelou uma palavra aí que fala: irmão, vou falar de laranja. Prega de abacaxi, de melancia, de banana, e não fala de laranja, que ele se propôs a pregar. Você pode ser um pregador? Pode. Se prepare. Professor de escola bíblica, não lê a revista. Chega na hora. Não, porque eu tenho a unção da revelação, do revelamento, na hora Deus te traz. Não é assim, gente. Servir com excelência. Você tem chamado para pastor? Está estudando? Porque sabe o que vai acontecer? A membresia vai estudar. O leigo, por assim dizer, vai estudar. E quando o pastor, ou que pretende ser pastor, estiver lá e não tiver um preparo adequado, sabe o que vai acontecer? A membresia fala: não, pastor, não é assim não, você está interpretando errado esse texto, aí está querendo dizer, pastor, você também não sabe, vê um curso aí, precisa saber. Tem um diaconal no EAD, se matricula lá, tem as matérias. Como é que eu faço uma visita, o que eu digo, que eu não digo, duração de uma visita, como é que eu me comporto? Sabe essas coisas? Que vai fortalecer o teu ministério. Deus vai ser glorificado e você vai ser agraciado pelo Senhor. Quando não tem comprometimento, eu desonro a quem, irmãos? Não é o pastor, é a Deus. Sabe qual é a maior reclamação dos pastores? Tem 30 obreiros, oficiais de modo geral, e conta com 5. Se fosse um pastor só contando isso, eu ia falar: acho que esse pastor está equivocado. Mas está assim de pastor dirigente, que a reclamação é uma só. Tem uma penca de obreiro, mas poucos que têm comprometimento. Diácono. O pastor tem que pregar, correr para a porta, receber, pegar a placa lá, trazer aqui, tem que fazer tudo. Os apóstolos disseram: vamos dar esse serviço para eles, senão nós não podemos largar a palavra. Não se trata de melhor, chamado. E cada um precisa fazer aquilo que foi chamado. Você faz a sua parte, não atrapalha a minha, eu não atrapalho a sua. Combinado? Fica na tua, fica na minha, façamos o que o Senhor nos chamou a fazer, Deus será glorificado e a obra vai fluir. Pastor, mas se eu fosse eu desci o rei naquele lado disciplinar, se podia ser pastor. Não, eu sou diácono então, irmão, por isso é diácono. Pastor tem que ter outro temperamento. Exigências, preparo, com excelência. Eu desonro a Deus quando eu não faço bem. Qual é o meu nível de comprometimento? Eu sei que alguns senhores moram longe ou têm seus trabalhos seculares, mas ele tem a reunião de ministério geral lá no Vila Guilherme.
700, 800 diáconos. Chega lá, tem 300. Cadê os outros 400? Ah, sabe o que é, pastor? A cama estava boa. Fiquei até tarde assistindo lá o filme da noite. Eu fiquei assistindo a luta, pastor. Acabou 5 da manhã. E aí, botar na escola bíblica nova, ninguém merece, pastor. Você quer assistir a luta, filho? Mas sua parte lá com Deus. Olha lá, você tem que estar lá, criatura. Você pensa que não cansa? Nós oficializamos culto oficial, quinta e domingo. Pode fazer todos os dias, não proibimos. Mas oficiais por quê? Resguardar o pastor, a sua família, porque o pastor fica no templo, tem que ir. Chega lá, um obreiro, quando não tem, ele abre porta. Estou falando aqui, né? Não é ideia louca. Eu fui pastor 11 anos, eu sei o que é isso. Tinha vez que eu chegava, não tinha obreiro para abrir a porta. E eu sei rigoroso, meia hora antes eu estava lá, o obreiro chegou e eu abri a porta. Estão aqui, são minhas ovelhas. Mas é verdade, não estou mentindo. Eu congregava no Eldorado, eu morava lá no Tabuão, eu pegava o carro, cruzava a imigrante, chegava lá, quantas vezes era o primeiro a chegar, abria o templo, arrumava as cadeiras, varria o templo. Obreiros de próximo chegavam atrasados. Então não estou falando história da carochinha, eu sei o que eu estou falando. Eu passei na prática. É gente que mora colado no templo, mas pensa num caba tranquilo. Culto começa às 7, 6h40, ai, ficar mais um pouco, 6h45 eu saio, 6h45, ai Jesus, até nem chegar lá, não tem ninguém, 6h50 eu saio, 7 horas, agora já abriram a igreja, não adianta eu correr, deixa eles abrir. Pastor conta com ele. Você não está desonrando o seu pastor, você está desonrando a Deus, porque você é diácono, diaconiza. Ah, sabe o que é, pastor? Tive um problema, o pneu do esquerdo furou. Amém, irmão. Lá no outro culto, ô pastor, sabe o que é? Teve um barulho no escapamento, pensei que estava caindo o motor, nem vim para cá para levar na oficina no outro dia. Tá bom, irmão. Dá no outro culto, ai pastor, sabe o que é? O ponteiro da gasolina não funcionava, fiquei com medo de não ter gasolina. No outro culto, ai pastor, você ouviu o tempo escureceu, fechou, levou nada, vai cair um dilúvio. Você quer ver a igreja onde você congrega lá abarrotada de gente salva? Tenha comprometimento, irmão. Porque se você não tiver comprometimento, nós vamos votar e botar em disponibilidade. Deus nos chamou para servir, esse negócio é sério. É sério até a ponto que tem pastor que deixou a vida secular dele, ganhava mais para ganhar menos, porque entendeu que Deus chamou e se dedica à obra. Ah, mas o pastor não vai dar oportunidade em lugar nenhum, porque não é o pastor. O serviço existe, eu preciso querer fazer. Se apresenta. Sempre tem coisa para fazer. Vai visitar os órfãos, viúvas, os orfanatos, hospital. Pastor, só quem tem visita aí para fazer? Vamos fazer uma lista aqui de visita, dividir os grupos. Aí começa o primeiro mês, o segundo mês, já ninguém vai mais. Não funciona. É por isso que eu falo, pastor, não adianta levantar um monte de obreiro que depois não vai te ajudar e vai te dar problema. O meu nível de comprometimento financeiro, qual é? Sou dizimista? Irmão, obreiro não dá o dízimo, gente. Oficial. Comprometimento. Vive babando na TV por conta do pastor da denominação tal. Vai para lá em nome de Jesus. Mas se você faz parte da pentecostal da Bíblia, se você ama esse ministério, se você acredita que Deus também está nele e vai crescer, faça o melhor por ele. Paga carnê para Malafaia, RRR e o mundo. Não contribui
Muitas vezes, bicho, mas eu não sou assim, então não vista a carapuça. Eu sou, então é com você mesmo. Participe, trabalhando, contribuindo, orando, ajudando. É para ajudar a igreja. Mas o meu pastor o senhor não conhece. Então ora a Deus. Se Deus falar para você sair de lá e para outra, vai para outra. Mas honre o seu ministério, que foi Deus quem o deu. Sou ofertante. Nós temos mais ou menos aí 13 mil membros. Não sai de muito, ele tem um carnê plantar com alegria de R$50 por mês, frente a igrejas abertas, algumas coisas. Eu só falei assim, se só 5 mil pegasse, 5 mil membros, vezes 50, quem é bom de conta aí? 25 mil por mês. Ajudaria muito. Eu e o secretário nacional, o presbítero Jaco, vamos embarcar sexta-feira agora para Santiago, no Chile. A missionária Débora está trabalhando lá, tem um grupo que não tem igreja, era de uma metodista pentecostal, e em conversação se interessaram em ligar conosco, ser treinados por nós via EAD, ser pentecostal da Bíblia no Chile. Nós vamos para lá e eu creio em Deus que vai dar tudo certo, vamos ter uma igreja pronta lá. Mas custa, gente. Para essa viagem precisa levar $2.000. Custa. Estados Unidos, nós temos o irmão Maurício da cidade, que era da cidade de Leonor, está morando em Orlando. Falei para ele, fixa numa igreja americana, conhece a cultura, como faz, o que faz, como é que é, está congregando a Batista de Orlando, 14 mil pessoas sentadas. Falou, bispo, me chamaram para trabalhar com jovens, para ajudar, está lá se esforçando. Conheceu o cara que legaliza as igrejas, um americano. Enviamos a documentação, enviamos alguns dólares para lá, para abrir a American Pentecostal Bible Church. É a papelada agora. Porque daqui a um ano o Maurício vai estar mais familiarizado, a gente consegue o visto religioso para ele, e ele vai começar uma igreja lá. Agora custa. Como é que a gente paga isso? Com dízimo, com oferta. Custa. Porque quando a igreja estiver pronta, que tiver dólar de lá para cá, vai estar cheio de gente querendo ir pregar lá. O início, ninguém quer estar junto, porque você gasta, e não é pouco. Ele não me pediu nada, Maurício não me pediu nada, mas não posso deixar, se nós somos ministério, não posso deixar o cara lá $100, mesmo que ele não pediu. Por quê? Porque nós vamos investir e cremos primeiro que ele é um menino de Deus, porque tem testemunho aqui, vai produzir lá e vai ser um pastor representando a nossa igreja lá, e eu preciso manter ele lá, e para manter ele precisa do quê? Dízimo e oferta. Quando você for para Orlando, para Disney, já vai ter um dia lá, em nome de Jesus, American Pentecostal Bible Church. No Chile, Igreja Pentecostal da Bíblia. É assim, reino de Deus é com lágrima que se avança. É se estudando, é pregando, é se esforçando, é sacrificando o seu tempo. Você pensa que eu durmo 8 horas por noite? E que eu vou deitar 3 da manhã, filho, 7h30. Na semana eu vou deitar lá umas 2, quando é 5h40, estou de pé. 3 horas e meia. Esses dias dormi 1h30, fui numa reunião, escrevendo, pensando, orando, Deus, precisando de estratégia, que abre essa porta. E aí você ter, sabe aquele lugar que a gente canta, os guerreiros, né? Podemos nós estar tranquilos e vacilantes, enquanto atacam outros a Belial? Pode um grupo pequeno estar na guerra, no fronte de batalha, ter uma turma que está de bucho para cima no sofá? Oração. Quantos de nós aqui, sem o pastor pedir, se organizou entre os obreiros meus e falou, vamos tirar essa semana de oração pelo nosso pastor? Quantos aqui são intercessores pessoais do seu pastor? Quantos aqui já choraram com o seu pastor? Não tem jeito. Aí você fica falando que não tem jeito, não vai ter jeito mesmo não. Eu aprendi a murmurar contra a denominação até o dia que eu entendi que eu sou a denominação. E eu não posso murmurar de si próprio. Então eu falei, vou arregaçar as mãos e mudar a história dessa denominação. Olha para o teu vizinho e diz assim, só vai mudar quando você mudar. Só vai mudar quando você mudar.
Mas aí, ó, um carnê de R$50 por mês. Se eu pegasse aqui um óleo, tivesse dito que eu fui em Israel, tivesse falando aqui, você vai pegar esse carnê, irmão, e você vai receber 100 vezes mais, como alguns fazem, talvez alguns acreditariam, né? Ou a maioria, ou uma grande parte, ou um percentual. Mas quando a gente anuncia assim simplesmente, porque a gente crê na simplicidade do Evangelho, e espera o comprometimento do povo, ele não se importa muito. Eu mandei trazer 50 carneiros. Foi isso, Lia? E nós não vamos voltar com esse carneiro hoje. Misericórdia disso, comprometimento. A Araúna chegou para Davi e falou assim: Davi, há um monte de boi aí, ó. Eu te dou, meu rei. Você é o rei, cara, tá para você, não precisa pagar nada. E oferece a Deus. Davi falou: não, eu não posso dar oferta, meu Deus, que não custe meu sacrifício. Ele comprou a junta de bois para depois mandar matar sacrificando ao Senhor. Faz parte. Ai, mas para fazer a F agora de diácono a pastora, qualquer cara tem que fazer a F. Se não fizer, não vai. 2 anos, R$80 por mês. Misericórdia, R$80 por mês é, irmão, R$80. A gente vendeu umas vagas para a convenção, R$220 para quem não é oficial entrar. Aí os pastores até falaram: isso baixar, eu falei: não vamos baixar, porque quem tem que valorizar é quem vende, não é quem compra. Eu valorizo a minha denominação. Nós temos um bom evento, nós temos uma denominação capaz. Ah, não quer pagar, irmão? Então, infelizmente, você não vai poder ir. Nós vamos fazer, Deus vai abençoar, e nós vamos construir história, não só no país, mas fora dele. Deus nos chamou para ser poderosos nessa terra, e Ele vai nos abençoar. A nossa igreja vai crescer como nunca cresceu. Eu sei que nem todo mundo crê. E que assim como Davi foi com 600 no Ribeiro de Bessó, 200 ficou porque não tiveram ânimo para atravessar o Ribeiro. Só 400 atravessou. Tem problema. Com 400 nós vamos atravessar. Mas nós vamos voltar com o despojo do que foi tirado. Com o nosso bem, com o crescimento, e a bênção de Deus virá sobre a minha e a sua vida. O Senhor vai abençoar os nossos jovens que não pensavam em faculdade, vão ingressar nas faculdades. O Senhor vai colocá-los em posição de honra nas empresas. Eles vão ganhar bem, os adultos vão ganhar bem, vão abençoar a obra de Deus, e nós vamos ter um capital enorme para avançar essa igreja. E isso, irmão, não, anjo não vem trazer isso, compete a mim e a você. O Maurício estava me falando: sabe qual é o orçamento lá da Batista de Orlando, bicho? Para esse ano 2015, $7 milhões. Falou: bispo, tem creche, escola, hospital, tem de tudo na cercania da igreja, assim, é enorme. E você pensa que o americano está pregando, você dá que Deus vai te dar em dobro? Ele falou que a pregação lá é mudança de caráter. Ele falou: bispo, eu ouço um pastor pregar aqui, ele prega o seguinte: você tem que dar porque Deus já te deu, não tem que te dar mais nada, e você tem que ter responsabilidade com o seu próximo, porque você não foi deixado para viver sozinho, você tem que também olhar pela vida do próximo, amar o próximo. É esse tipo de pregação. Enquanto o Brasil, nós estamos nos mergulhos de Naamã, e na lasca da cruz de Cristo, e na macumbaria e feitiçaria por aí afora, que todo mundo já sabe, não precisa nem comentar. Você é diácono, você é obreiro, tem comprometimento. Tem um site do seminário, nós divulgamos um vídeo para você fazer o diaconal 1 ano, que é gratuito. Precisamos do amor, do preparo, da dedicação, da excelência, do comprometimento. Você quer fazer? Você quer fazer? Ah, bicho, eu quero fazer. Não, bicho, minha praia não é muito estudar, bicho. Eu tenho dificuldades na internet, não gosto muito de ler, então eu faço melhor na igreja. Quando nós estávamos lá no campanário, eu abria o templo, era um salão para 60 pessoas, pegava a vassoura, varria. Eu era evangelista na época, estava varrendo a calçada. Passou um casal, olhou, foi embora. Depois começou a ir na igreja, depois mudou de igreja, eles seguiram conosco. Um dia ele falou assim: ô Pio, você sabe por que eu vim para essa igreja? Porque um dia eu passei, só estava varrendo a calçada. Eu pensei: aquele deve ser o diácono, eu estava varrendo para o culto começar. E quando eu vim no culto, o senhor estava pregando, eu falei: é o diácono pregando. Meu pai, ele é pastor. Comprometimento. Uma vez um evangelista, eu peguei ele e falei assim: ó, final de semana que vem você vai lavar os banheiros.
Aí ele falou assim: eu vou, mas o exemplo tem que vir de cima, então o senhor tem que lavar também. Foi lá no Paineiras isso. Aí eu falei para ele, eu vou estar aí para lavar. Fim de semana seguinte, eu cheguei, não entrei no templo. Bati o olho, ele estava já lá no altar, sentado, conversando. Eu deixei o terno numa mesinha no corredor, balde, desinfetante, água e vassoura. E ele lá dentro. Algum obreiro correu lá e falou: pastor, está lavando o banheiro. Chegou lá todo esbaforido, tirando o carro. Não, ô pastor, você. Falei para você lavar. Você falou que tem que dar exemplo. Não tem problema lavar banheiro, irmãos. Não tem problema do bicho lavar banheiro. Qual é o problema? Se o meu mestre, se o teu mestre lavou os pés do outro, quem eu penso que sou para achar que essas coisas não são dignas de serem feitas por mim? Tenha comprometimento. Para com a murmuração. Para de dar trabalho. Diga: Senhor, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu quero ir adiante. Primeiro esses carnês aqui, corre lá embaixo. Quem quer, levanta a mão. 50 primeiro, já está lá embaixo. Levanta a mão, estão distribuindo aí, ó. Nós não vamos voltar com nenhum, porque o povo de Deus também é abençoador. Irmão, me recuso a crer que a nossa denominação não há fé no sentido do comprometimento. Comprometimento. Tá aí os carneiros, levanta a mão, você vai pegar. Ó, você é diácono ou diaconisa, mas Deus tem um chamado na minha vida para pastor. Vai estudar já. Fala com o teu pastor. Você vai voltar para a igreja amanhã, pastor. Ó, se você é aquele diácono, obreiro que dá trabalho para o seu pastor, conselho: primeiro lugar, chama teu pastor na salinha lá no cantinho e fala: pastor, me perdoa. Eu não quero dar trabalho para o senhor, não. Perdoa, porque ó, eu achei que sabia de tudo e as coisas funcionam assim. Faça por onde? Alguém pensa assim: mas será aí que o pastor falou alguma coisa para o bispo? Falou: não, mas isso já está pronto. Mas também, se você está incomodado, é porque deve ser para você. Vai digerindo. A gente precisa entender que a obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. Se você é tesoureiro, faça o melhor trabalho. Se você é porteiro, trabalhe com excelência. Ó, porteiro da igreja, diáconos ou obreiros, está lá na porta da igreja assim, ó. O culto está lá, o altar está lá, o cara está aqui, ó. O pastor está lá. Fecha o olho, adora, chora, o bêbado entra, ele está lá adorando. Ah, mas eu vou para cultuar também, mas você é diácono também. Serviço. Se cada um fizer o seu, as coisas funcionarão e a igreja de Cristo prosperará. Pode recolher já as ofertas também. Os obreiros estão aí. Chico, está tudo já? Recolhe em nome de Jesus. Você vai contribuir nessa obra que não é minha, que não é sua, é a obra de Deus. E o Senhor vai abençoar e vai prosperar. Você crê nisso? Amém. Então não vou nem falar mais nada. Recolhe já em nome de Jesus. Obreiros e obreiras, diáconos e diaconisas. De novo, nós precisamos de vocês. Vocês são o braço da igreja. Se o obreiro não exerce bem o seu trabalho, tira tempo do seu pastor. Logo, esse como vai se dedicar ao ministério da palavra? Tem as maquininhas também. Essas maquininhas são crentes ungidas, já aceitaram Jesus. Não tenha medo, pode passar o cartão de crédito, de débito. Alguém diz assim: ele está transformando a igreja numa empresa. É, para a obra de Deus, a gente precisa de recursos, de dinheiro. Quem não tem dinheiro, tem cartão, está aqui, ó. Presbítero Edson, com as máquinas. Você pode passar aí, levanta a mão quem quer usar o cartão, e aqui já estão contribuindo. Nós vamos ter reunião dia 12 de abril, é isso, Olia? 12 de abril, reunião do Ministério Geral. 12 de abril, irmãos. Nós vamos alugar, a gente aluga geralmente 150 cadeiras. Nós vamos alugar mais de 200. Porque nós vamos estar em peso lá. Essa história de diácono não vai para reunião, que não
Você vai mudar isso, vai anotar na sua agenda. Ah, mas é sacrificante. Quem disse que seria fácil? Eu estou aqui desde as 8h30, com uma turma aqui. Não é fácil, mas é necessário. Quando você não vai, atrapalha no quórum, não tem o quórum suficiente, aí atrasa a votação, impede a evolução de alguns assuntos. Então, em dia 12 de abril, eu vou fazer uma pergunta para você. Nós vamos ter lá uma ministração específica para todos os obreiros sobre o que é a nossa missão. O pastor americano vai estar conosco, vai ser uma bênção de Deus. Dia 12 de abril, Vila Guilherme. Quem vai estar lá? Olha que Deus está olhando. Levanta a sua mão. Comprometimento, sacrifício. Mas é longe, Deus. 12 de abril é um domingo pela manhã. Um diagonal, aplicação, esforço é necessário. Então, irmãos, voltou para a sua igreja. Pastor, me perdoa aí se eu dei algum trabalho. O que tem para fazer? Aliás, o bom obreiro não pergunta o que tem que fazer. O bom obreiro vai lá e faz. Chegou, já olhou o banheiro, coisa e tal, já viu a água, arrumou o microfone, tem bateria, não tem, mesa como é que está, ventilador, ligou, não ligou, arrumou, está organizando, tem gente na rua para o cara não parar na porta do vizinho. Essas coisas são importantes para a organização da igreja. Amém, obreiros? Amém. Não está amém totalmente não, vou perguntar de novo. Amém, irmãos e irmãs? Amém. Está quase lá. Agora você vai dizer com convicção mesmo. Para nesse amém que você vai dizer agora, vai sair toda a indisposição, toda a preguiça que às vezes dá. Cansa, mas nós vamos fazer porque nós estamos fazendo para Deus. Amém, irmãos? Amém. Agora sim. Agora sim. Convenção Nacional dia 21 e 22. Dia 21 e 22. Quem vai ser ordenado só vai no sábado à noite. E quem vai ser ordenado só no sábado à noite. Os demais, horário normal. Convenção Nacional 21 e 22 de fevereiro vai ser uma bênção. Não falte, irmãos. Valorize o trabalho da sua denominação. Eu quero ir lá no fogo para a minha vida, lá do Malafaia, do quem for. E não valoriza a denominação. Não sei por que o cara não vai lá para o Malafaia logo de vez. Por muito tempo dizia assim, não, o ministério não faz nada, não tem visão e tem missão. Já é explicado, esmiuçado, os pastores são cientes qual é a visão e como nós vamos realizar, que é a missão. É abraçar agora. Abraçar e fazer. Quem veio do interior, muito obrigado. Tem gente que vem aqui, eu estou vendo de bebedouro, irmão, 5 horas de carro. O cara vem aqui do ABC, está cansado, vou embora. Para com isso. Eu sempre no chão, no corredor, estou junto. Estou suado, é assim mesmo. Não deu certo, mas na próxima vai dar certo. Não tem que estar junto. Você está junto, você não está. Não tem como você ficar no meio termo. E eu disse aos pastores, não indique quem não tem. Uma vez, para a gente louvar e ir embora em paz. O pastor recebeu um cara, ele era problemático. Aí ele pegou e levou o cara problemático ao obreiro. Repita comigo, continuou um obreiro problemático. Passou um tempo, levou o obreiro problemático a diácono. Ele continuou um diácono problemático. Passou mais um tempo, levou esse diácono problemático a presbítero. Ele passou a ser um presbítero problemático. E aí o pastor um dia vem reclamar. E eu faço aquela pergunta clássica: quem foi que levou ele? Você criou, você não tratou, você não confrontou, agora você quer que eu resolva? Confrontação. Não vem, não sei de nada de ninguém. Pior coisa é o obreiro que fica cheio de desculpa. Isso aqui é para... Não, para de dar desculpa. Falar que você não vem porque você não quer. Não, mas eu tenho... Mas então não seja. Quando eu não quiser mais ser presidente ou bispo, é votado, né? Querer, tem que ganhar a eleição. Mas se eu estiver no meio do mandato, não quiser mais, estou preguiça, eu não quero mais. Negócio de ficar indo para o Jabaquara 8 da manhã, ficar lá até a noite sem.
Negócio já, eu coloquei um perfume por cima do outro, dei uma reforçada. Ah, esse tamanho de trabalho. A minha esposa outro dia falou assim: meu, não sei, mas você sabe da empresa, você está ganhando menos e trabalhando muito mais. Vocação, convicção de chamado. Uma igreja, uma obra no início, ou uma obra quando não é o que queremos que ela seja, poucos são os que vão desbravar. Mas eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Quem estiver junto de desbravar, Deus vai trazer um tempo de honra para a nossa denominação, e você vai ser honrado pelo trabalho que você está fazendo no Senhor. Ele vai galardoar a sua vida. Faça. Vamos colocar de pé. Dá tempo de você comer uma pizza ainda. E amanhã está na escola bíblica dominical. E a primeira coisa que você vai fazer quando você chegar na sua igreja, pede perdão para o teu pastor, para a tua pastora, pede para ele orar por você, para abençoar você. E tem uma postura de obreiro dedicado, independente se você gosta ou não gosta, se não concorda, se você está lá, seja bênção naquela igreja. Amém, irmãos? Amém, gente? Vai lá, Deus. Vamos adorar o Senhor. Você quer ser salvo? Quem não quer? Feche seus olhos.
bênção